Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia vai se finalizando, Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia andando em vigilância, em oração, porque a Bíblia diz: vigiai e orai sem cessar. Ouvi, aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós, como a unidade da fé, como membros dos membros, temos que ouvir as suas advertências, porque são as suas advertências que nos permanecem no caminho rumo à salvação e à vida eterna, ouvindo e praticando o Evangelho, do qual a sua sabedoria é válida para salvar a sua alma, para prolongar os dias, para que vão bens e longos nessa terra, até que ele venha buscar a sua igreja. E ele é aquele que está preparando um povo bem disposto, unido num só propósito, coração de carne, o espírito reto e inabalável. Os verdadeiros adoradores, a quem o Pai procura, os que adoram em espírito e em verdade. E assim nós temos que perseverar dia após dia, segundo o seu espírito. Como ele disse hoje, a boca fala o que o coração está cheio. O que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai da boca. O coração é da onde está depositado. Quem guarda os seus mandamentos e cumpre, tira o tesouro. Mas quem permite que o coração seja armazenado o ódio, tudo quanto é a concupiscência dos olhos, aqueles que perseveram segundo o pecado, a prostituição, os homossexualismos, as bebedices, as glutonarias, todo tipo de imundície, de transgressão, acaba semeando para a própria destruição, para a própria corrupção, porque aquele que semeia para a carne, semeia para a destruição. A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Temos que perseverar segundo o Espírito, porque ninguém produz bons frutos por si mesmo, somente através de Cristo. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo Deus nos conhece através das boas atitudes. Devemos perseverar nas boas atitudes, porque sem a fé é impossível agradar a Deus. E fé e obras são juntas, assim como o corpo sem o espírito, quando expira, está morto, assim é a fé com as obras. Ambas andam lado a lado, e só produz essas boas obras através do autor e consumador de nossa fé, do qual nós confessamos todos os dias publicamente, Cristo Jesus, o único bispo e bom pastor de nossas almas, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, aquele que é o único que deu a vida por amor das suas ovelhas, aquelas que ouvem a sua voz. E ele exerce o direito, ele exerce a justiça, ele alega, como ele nos diz, ele ama aqueles que o amam, e assim ele disse: todo aquele que o Pai o entrega, o atraindo através do Espírito Santo até Cristo, nenhum de vós se perderá, aqueles que permanecem segundo a fé, porque ele disse: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Assim, a nossa confiança, a nossa esperança está nele. Ele disse: não se turbe o vosso coração. A casa do meu Pai há muitas moradas. E assim nós perseveramos, porque nós sabemos que as mansões celestiais estão preparadas para aqueles que hão de herdar o reino dos céus. Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito,
ele disse: de agora em diante vereis os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E assim, o Espírito Santo é o Consolador, é o Mediador, é aquele que nos advoga, né, diante do acusador que nos acusa todos os dias. Mas ele é aquele que nos livra, ele é o elo da perfeição, ele é aquele que alcançou a perfeição e através dele nós perseveramos dia após dia, porque ele nos justifica, ele transformou a lei antiquada e somos ministros de uma nova aliança, do qual, através dele, o fim da lei é a obediência. A lei que era perfeita, né, mas foi enfraquecida pelo poder do pecado, segundo a transgressão, a desobediência dos homens, do qual sempre era necessário um novo sacrifício, e o seu sangue falou com mais veemência do que o de Abel, até mesmo dos bodes, porque alcançou-se o elo da perfeição numa única oblação. E ele é aquele que nós somos gratos, porque o Pai deu o seu único Filho, o primogênito na ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, nós somos gratos a Deus pelo favor imerecido, gloriamos em nossas fraquezas, da qual em nossa fraqueza Ele nos aperfeiçoa, a sua graça nos basta, assim como Paulo, que tinha um espinho na carne, dizia que um mensageiro de Satanás o esbofetava, e ele orava para que lhe fosse retirado aquele espinho da carne, e Jesus lhe disse: a minha graça te basta, é na tua fraqueza que eu te aperfeiçoo. E assim, pela lei sempre se tropeça em muitos pontos, e pela lei se tropeça em algum ponto, está cometido desobedecer a todos os mandamentos. Já pela graça ele nos justifica, e ele é a justiça que o Pai lhe concedeu o poder para julgar entre vivos e mortos. E ele julga com a sua justiça e equidade, na sua imparcialidade. Ele é aquele que está julgando no meio de nós, está provando as obras com o fogo, assim como está escrito. Ali ele dizia: tenho que passar por um batismo que anseio muito por passar, não vejo a hora, né? É o batismo de fogo, do qual, assim como Paulo, né, diz, que ele disse: quero mais é que venha logo o fogo, né, e consuma todas as obras, porque nós temos que almejar o que é celestial, o alto, né? Nós temos que pedir para que ele venha logo, né? Para que ele prove com fogo as obras, porque não podemos ficar louvando a ímpios, né? Cabe a nós, se nós estamos nele e ele em nós, somos a própria justiça do Deus vivo, e temos que orar para que ele venha logo, né, para que ele galardoe a todos segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más. E em mais um dia perseverantes, apresentando as orações, as súplicas, para que ele continue purificando o templo sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Que ele continue galardando a cada um segundo as suas atitudes, que ele continue purificando o templo, derrubando todo altar idólatra, todo altar enganador com espírito de erro, que seduz a muitos para o caminho da destruição, para a porta larga e espaçosa,
porque aquele que tem zelo pela sua alma, ele ensina o caminho estreito, a porta estreita, do qual Jesus mesmo disse que não seria fácil, mas ele também diz: tenha bom ânimo, eu venci. E assim todo aquele que tem o seu espírito é renovado na sua força e no seu poder todo dia. Recebe o espírito de ousadia e não covardia, persevera através do exercício constante, anunciando as boas novas, porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma, não vai ter o zelo pelas outras almas. Estes são os tolos, né? Porque sábio é aquele que ganha uma alma, aquele que, como Jesus disse, hipócrita, tira primeiro a trave do vosso olho para depois remover o cisco no olho do irmão. Nós somos guias de cegos, né? Para trazer à luz aqueles que estão segundo a treva. Mas um cego não pode guiar outro cego, ambos sucumbirão e cairão no buraco, né? Assim, nós devemos perseverar na luz. Mas Jesus disse: a condenação é essa, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e rejeitaram a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas cabe a nós perseverar na luz, sendo luz, candeia aos povos, às nações, através do Evangelho. Os mandamentos é a lâmpada e o Evangelho é a luz que acende a lâmpada. Em mais um dia perseverante, sendo luz, sendo candeia sobre os povos e as nações, porque cabe a nós expulsar, né, aqueles que já estão condenados, aqueles que, os principados, as potestades, né, do qual cabe a nós, a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas sim contra eles. E através do que está em nós é maior do que eles, e vencedores nós somos em Cristo Jesus. Um final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.